E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do país ou do horário do país onde vocês se encontram. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história aqui nos Estados Unidos da América aqui. A história é sobre amizades. Eu, quando tive a visão de viajar para cá, não tinha família aqui, dizendo, né? Francamente dizendo, não tinha família aqui, mas eu tinha amigos que conversávamos antes, falavam do país, da evolução deles, como tudo acontecia aqui. Mas quando eu cheguei aqui, conversamos antes. Era para eles me acolherem aqui quando eu chegarei. Mas não é isso que aconteceu. Quando eu cheguei, muita gente mudou de ideia, alguns até não respondiam às minhas mensagens. Um deles que eu me lembro, ele conversava comigo, só que na cidade onde eu cheguei eu tinha que ir para a cidade onde ele estava. E conversando pela mensagem, ele me respondia. Chegou um momento que ele não quis mais me responder e eu estava pronto para poder comprar passagem para ir para o estado onde ele se encontrava. E ele não me respondeu. Se não me respondeu, se eu comprasse a passagem, eu estaria lascado. E não é isso que aconteceu. Então, nesse percurso, eu conheci um outro, vou chamar de amigo, né? Uma outra pessoa. E trocamos números, continuamos a conversar e eu permanecia nesse estado onde eu estava. Ele tinha ido para a família dele. Conversávamos, ele me perguntava: o que é que você estava a fazer lá? Falei: era isso, aquilo, sobre os meus amigos que não atendiam as minhas ligações, não me respondiam mais. Eu falei para ele. E ele continuou a falar, conversamos. Chegou um certo momento, ele me disse: você tem que vir para cá. Então eu falei: como é que é? Eu não te conheço, tu não me conheces. Como é que eu vou para um estado onde tu estás, assim e tal? Ele disse: não, eu vou te ajudar. Eu falei: então tá bom. Eu falei: como vou fazer? Eu tenho dinheiro para comprar a passagem, o bilhete, mas eu não tinha um cartão de crédito daqui do país para poder comprar, porque é tudo online, tudo pelo cartão de crédito ou débito. E eu tinha o valor na mão, a soma do dinheiro, mas não pude comprar. Ele disse: não, meu cunhado está aqui, tu vais comprar e depois ele vai comprar para ti e depois tu vais devolver o dinheiro. E é isso que aconteceu. Isso aí primeiro era para eu ir para uma outra cidade, não era para ir onde ele estava. E o cunhado comprou para mim. Quando eu cheguei nessa cidade aí, tentando a vida, né, tentando evoluir e tudo mais, quando ele comprou, eu devolvi o dinheiro. Então eles viram que esse homem, então, é honesto, né? E muita gente não faria isso, ficaria com o nosso dinheiro. Continuamos a conversar, ganhei amizade e tudo mais. E eu, no estado onde eu estava, era Nova York. Na época eu não estava conseguindo trabalho, porque não tinha ainda todos os papéis que eu tenho de trabalho e tudo mais. Na época tinha que tratar e demora um pouco. Eu estava a esperar. Então, continuei a esperar. Ele me perguntou: estás a trabalhar? Não, não estou a trabalhar. Então venha para cá, vais trabalhar com meu cunhado. Conversamos e tal. Comprei o bilhete, a passagem. Fui para o estado onde eles estavam, na casa do cunhado dele. E ele não estava mais lá, ele tinha ido para um outro estado, né? E na cidade de Boston, que fica no estado que se chama Massachusetts. Aí ele foi para lá. E eu fui para a casa do cunhado dele com a irmã dele. Morei por 2 semanas na casa de um pessoal que eu não conhecia, enquanto que os meus amigos não queriam me atender às minhas ligações, responder às minhas mensagens. E eu fiquei na casa de um pessoal que eu não conhecia. Era milagre, eu chamava de milagre. O que é isso? Então fiquei lá 2 semanas. Depois de 2 semanas, eu consegui um quarto na casa de alguém que eu estava a alugar na época. E é isso, começou a minha vida aqui, minha trajetória. Passando o tempo, o tal de amigo que eu conheci quando cheguei, que falou com o cunhado dele, me acolher na casa dele, ele voltou para cá,
no estado onde eu estou agora, que se chama Ohio. Ele veio para cá e começamos assim, ganhar amizade, aquele afeto e tudo mais de amizade. Depois disso, o que aconteceu? Ele chegou numa fase que a irmã se separou do outro cara lá, que estava com quem estava casada e se casou com uma outra pessoa, com outro homem. Então, ele compartilhava a casa com a irmã, pagava junto com a irmã e não dava mais. Ele não quis ir na casa da irmã, na nova casa da irmã, na casa do que é a casa do outro marido que a irmã se casou. Então, não tinha outra escolha, era para ele vir para a minha casa. Só que eu acolhi o homem, né, por gratidão. Eu estava tão feliz, não tinha como agradecer ao ato que ele fez, né, no passado para mim. E era uma maneira de eu agradecer. Estava muito feliz de ter ajudado o mano. Só que chegou o final do mês, eu falei que tínhamos de dividir o aluguel pela metade. E foi isso aí que acabou de perturbar a história. Ele não quis. Ele falou que só tinha $300. E isso aí aconteceu o quê? Aqui, não só aqui, em qualquer lado do mundo, o dinheiro do aluguel tem que se pagar no dia certo. O dono da casa não vai aceitar que tu pagas quando tu quiser. Ele falou que não tem dinheiro quando chegou a data, que tinha mandado dinheiro para a família dele, não sei o quê. Eu falei, conversamos, falei, não é assim que funciona. O aluguel tem que se pagar na data certa e tudo mais. Já ele não estava a gostar. E o que aconteceu? Ele disse que se é tudo isso de aluguel, que era metade, né? Ele falou que só tinha $300 e eu tinha de me virar com o resto. Eu falei, não é assim que funciona, eu não vou pagar tudo isso enquanto que nós compartilhamos a casa. De vez em quando até ele dormia aqui com a namorada. O que ele me diz? Mas eu quase não fico aqui, como é que vou dividir o aluguel pela metade contigo? Eu falei, isso aí não faz sentido, porque eu também quase não fico aqui, vou trabalhar, todo mundo tem trabalho, tem ocupações, ninguém fica aqui, mas o dono da casa sabe que enquanto que estamos a ocupar o lugar aqui, o espaço, devemos pagar no dia certo e a data certa. E foi isso aí que foi um momento de tristeza, perdi um grande amigo, né? Que temos uma história bem linda, que eu gostava muito, mas é isso aí, ele não gostou, não quis pagar metade, falou que não compensa para ele. E um dia desses eu estava a trabalhar, voltei assim, não tinha mais as coisas dele, as coisas maiores assim, não tinha mais. Ele tirou sem me avisar, não falou nada. Ele tirou as coisas dele da minha casa e tinha um pouquinho que tinha de buscar depois. Não me escreveu nada, não ligou, não falou nada, tirou tudo. E falei, isso aí é meio estranho. Então eu falei, ficaram algumas coisinhas dele, né? Falei, o que vou fazer? Preciso de segurança aqui, algo que vai me colocar em segurança. Eu pus uma câmera de segurança. E sobrava algumas coisinhas dele. Só que ele, quando chegou depois para retirar o resto, viu a câmera e que falou, não, deixa eu escrever para ele. Ele me escreveu assim, vou retirar o resto das coisas, depois eu vou deixar a chave, porque no tal dia estava a chover. Ele veio, não conseguiu também, porque estava chovendo, e ele voltou num outro dia. Só assim que ele me escreveu quando viu a minha câmera aqui que eu coloquei. Então, é uma história muito triste. Não sei se fiz bem em colocar a câmera, mas eu queria queria me sentir seguro, né, em relação a isso. Porque ele vai que não sei o que vai acontecer, não posso julgar, não posso pensar mal. Não vou dizer que é uma pessoa ruim, só que a história se sujou bem no final assim. Então, chega numa fase da vida que vamos perder coisas especiais, que é a amizade, mas devemos continuar porque vamos adiante, porque não tem como parar. É algo que eu queria compartilhar com vocês. Não sei o que vocês pensam dessa história, podem beneficiar de algo importante e ajudar vocês na vossa trajetória também. E eu perdi a amizade é algo triste, mas não sei o que vou fazer.
não sei a versão dele que passa para as pessoas, né? Eu passei a minha versão, talvez, não sei, segundo o julgamento de cada um, vai saber quem está certo ou errado, mas para mim não importa quem está certo ou errado, o que importava mais é a amizade que eu tinha, mas acabei de perder essa amizade. E é tudo, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Comentem aí e ajudem o canal a crescer, se inscrevendo, deixando um like. Tamo junto. Podumbi.